Nos vídeos anteriores da série LGPD Top 10 Desafios para Adequação, nós já falamos de maneira geral sobre quais são esses desafios e detalhamos os 3 primeiros: o mapeamento dos dados, a escolha da base legal adequada e o programa de governança em privacidade. Eu sou Denise Tavares e hoje vamos falar sobre avaliações de risco no tratamento de dados pessoais, incluindo processos de gerenciamento de risco, como o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, conhecido como DPIA, e os processos de Privacy by Design e Privacy by Default. A LGPD adota uma abordagem baseada no risco para a proteção dos dados pessoais. De acordo com a lei, as responsabilidades dos controladores e operadores podem ser calibradas de acordo com a probabilidade e a gravidade dos riscos das operações de tratamento de dados. Logo nas definições, a LGPD determina que o relatório de impacto à proteção de dados pessoais é a documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais e as medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Mas quando é necessário elaborar esse relatório? Aí temos 2 situações previstas na lei. A primeira, indicada no parágrafo 3º do artigo 10º da LGPD, traz a possibilidade da autoridade nacional solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comerciais e industrial. Assim, se para determinada operação de tratamento de dados pessoais, o controlador escolher como base legal adequada o legítimo interesse e este interesse for do próprio controlador, estamos diante da primeira situação onde é necessário elaborar o DPIA. Notem que, da maneira como está redigido o texto da lei, podemos concluir que o relatório deve ser elaborado antes mesmo do início do tratamento, já que a autoridade pode, de cara, solicitar a entrega desse documento. Vejam também que a lei é omissa em relação aos casos de utilização do legítimo interesse fundamentado em um interesse de terceiro, como o interesse social, por exemplo. Nesses casos, não haveria necessidade da elaboração do DPIA de acordo com as disposições da LGPD hoje. Para detalhes sobre a aplicação do legítimo interesse e exemplos práticos dos casos em que ele pode ser utilizado para fundamentar o tratamento de dados pessoais, assistam também o vídeo dessa série, onde falamos sobre a escolha da base legal adequada. A outra situação está prevista no artigo 38 da LGPD, onde está estabelecido que a autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados pessoais sensíveis, referente às suas operações de tratamento de dados. Também observados os segredos comercial e industrial, que não precisam ser revelados. Vejam que no primeiro caso, a NPD pode já solicitar o relatório ao controlador, partindo da premissa que esse relatório já estaria pronto. Já nesse segundo caso, a NPD poderá solicitar ao controlador que elabore tal relatório. A LGPD ainda indica que esse relatório deve conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta, a metodologia utilizada para garantir a segurança das informações e a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos adotados. Atendendo aos requisitos mínimos, seria, por exemplo, o controlador informar que coleta e-mail de clientes diretamente via cadastro no seu site quando o cliente efetua uma compra e que utiliza esse dado de cadastro para enviar campanhas de marketing de produtos similares àqueles que o cliente adquiriu. Ele informaria também as especificidades de segurança para proteger os dados pessoais, como o certificado de segurança do site, criptografia, entre outros. Além disso, informaria as medidas de salvaguarda e mitigação de risco que ele adota, que podem ser, conforme o caso, a transparência ao titular em relação à finalidade da coleta, a garantia ao titular de poder alterar suas preferências de privacidade ou se descadastrar facilmente para não receber mais esse tipo de mensagem, que se ele utiliza operadores nessa transação, que ele possui processos de avaliação e gerenciamento desses terceiros, dentre outras inúmeras providências que a empresa pode tomar na prática e que pode mencionar aqui.
É importante mencionar que a NPD pode e deve trazer recomendações e orientações a respeito de todos os detalhes que envolvem a elaboração desse relatório. O que vemos acontecer na prática hoje nas empresas é a elaboração do DPIA somente em situações de alto risco e não para todos os casos que a empresa elegeu o legítimo interesse como base legal. Isso por conta da burocracia desse processo e o esforço operacional necessário. É uma decisão do negócio, mas claro que o cenário ideal seria a elaboração do relatório da forma como está determinado na LGPD. Essa decisão de muitas empresas pode até ser por influência do Regulamento Europeu, o GDPR, que determina a obrigatoriedade do DPIA justamente em operações que representam um alto risco ao titular do dado. O antigo 29 Article Working Party Group, atual European Data Protection Board, trouxe hipóteses de forma exemplificativa de situações em que o DPIA seria obrigatório. Dentre elas, o tratamento de dados que envolvam decisões automatizadas relacionadas a profiling, tratamento de dados pessoais sensíveis em grande escala e o tratamento de dados pessoais com o uso de novas tecnologias, como biometria ou reconhecimento facial. As avaliações de risco podem ser conduzidas de várias maneiras, com processamento manual em papel, planilhas, e-mails e reuniões presenciais, bem como com ferramentas tecnológicas desenvolvidas para essas atividades. Para cada risco identificado, por exemplo, acesso ilegítimo, perda de dados pessoais ou possível discriminação com base nos dados, a empresa deve levar em consideração a probabilidade e a gravidade do risco. Embora não exista uma estrutura padrão para conduzir essa análise, a metodologia para o gerenciamento de riscos à privacidade da CNIL, Autoridade de Proteção de Dados francesa, e a estrutura de gerenciamento de riscos do NIST são duas fontes úteis para orientação na avaliação de riscos à privacidade e proteção de dados. Como as operações de tratamento de dados de cada organização é única, não dá para simplesmente copiar um DPIA. Medidas específicas que devem ser tomadas para mitigar os riscos identificados em um DPIA dependerão não apenas das ameaças encontradas, mas também do programa de proteção de dados e da natureza da própria organização. Controles específicos de segurança e privacidade incluem controle de acesso, conscientização e treinamento e ter um plano de resposta para o caso de um incidente de privacidade. Criptografar dados, coletar e manter somente dados necessários e anonimizar os dados também são exemplos de ações concretas que um controlador ou operador podem executar para mitigar os riscos. Comunicação e compartilhamento de informações sobre os resultados da análise de risco, tanto com tomadores de decisão quanto com pessoal apropriado, também são etapas importantes que podem servir para atenuar uma exposição de uma organização ao risco. Entre controladores e operadores, a responsabilidade final de garantir que os DPIAs sejam executados adequadamente recai sobre o controlador de dados. No entanto, é comum o controlador estabelecer a obrigação do operador ajudá-lo a executar o DPIA e fornecer informações necessárias. Além dos requisitos dos controladores de dados para realizar os DPIAs, a LGPD também traz como requisitos a implementação de processos conhecidos como Privacy by Design e Privacy by Default. O Privacy by Design é a metodologia que visa resguardar a privacidade do usuário desde a concepção de um produto ou serviço que envolvam a coleta de dados pessoais. E como consequência da sua aplicação, temos o Privacy by Default, que se refere à necessidade de se adotar, por padrão, a configuração de privacidade mais restritiva possível na fase de coleta de dados pessoais. O artigo 46 da LGPD determina que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas capazes de proteger os dados pessoais. No parágrafo 2º desse artigo, está previsto o chamado Privacy by Design, quando determina que tais medidas de segurança, técnicas e administrativas deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou serviço até a sua execução. Isso significa que quando uma empresa for desenvolver um novo produto ou serviço e esse novo produto ou serviço envolver a coleta de dados pessoais, ela já deve pensar na privacidade e proteção de dados pessoais na fase de desenvolvimento do projeto. No artigo 49 da LGPD está previsto o processo de Privacy by Default,
quando é indicado que os sistemas utilizados para o tratamento dos dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender os requisitos de segurança, aos padrões de boa prática e de governança e aos princípios gerais previstos na lei e outras normas regulamentares. O Privacy by Default significa que o sistema estará pré-configurado da forma mais favorável à privacidade, a menos que o titular dos dados opte voluntariamente ou ativamente por alterá-lo. Um exemplo de aplicação desses processos é no desenvolvimento de um aplicativo de celular. Dependendo da finalidade do aplicativo, são solicitados determinados dados pessoais aos usuários. Às vezes, até dados pessoais sensíveis, como aplicativos de gravidez e de saúde. Durante o desenvolvimento do app, precisa ser verificada a minimização dos dados, ou seja, se serão solicitados somente os dados mínimos necessários para cada finalidade específica de tratamento. Precisa incorporar medidas de segurança, como criptografia, avaliar por quanto tempo os dados serão armazenados, possibilitar o exercício de direitos pelos titulares e assim por diante. Outro exemplo são as configurações de mídias sociais, como o Facebook. Os usuários sabem que uma postagem pode ser compartilhada com todos os seus amigos e amigos de qualquer pessoa marcada, com um grupo específico de amigos ou disponibilizada ao público em geral. O sistema está pré-configurado para que as postagens sejam compartilhadas apenas com amigos específicos, a menos que o titular dos dados opte voluntariamente por alterá-lo. Muitas vezes, profissionais de UX, User Experience, são envolvidos nessa avaliação para que todas essas questões não impactem a experiência do usuário na utilização do produto ou serviço. A realização de DPIAs e os processos de Privacy by Design e Privacy by Default em programas de gerenciamento de dados não são padronizados, não possuem um tamanho único. Um profissional de privacidade deve decidir o que é mais apropriado para sua organização, considerando seu tamanho, necessidades e o setor em que atua. Embora os requisitos em torno dos DPIAs e dos processos de Privacy by Design e Privacy by Default impostos às empresas pela LGPD possam parecer assustadores, as empresas podem reduzir a carga regulatória alocando a responsabilidade operacional entre várias equipes da empresa, incluindo produtos, engenharia, tecnologia, atendimento ao cliente, RH, desenvolvimento de negócios, entre outras. As empresas devem de fato se envolver com a proteção de dados nos estágios iniciais da criação de novos processos, produtos, aprimoramentos e soluções. No próximo vídeo, vou abordar questões desafiadoras sobre transparência e as políticas externas de privacidade. Os vídeos dessa série Top 10 Desafios para Adequação serão disponibilizados todas as terças e quintas no YouTube. Então, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Também estarão no IGTV, no meu Instagram, denisetavares.adv. Até lá!